próximo palestrante é o senhor Luiz Antônio da Costa Pereira, da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. Ele possui graduação em Geologia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente pela Universidade Federal de Rondônia. Atualmente é geólogo da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais e tem experiência nas áreas de geociências, com ênfase em geologia ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas: planejamento territorial, meio físico, recursos hídricos, planejamento ambiental e análise geoambiental. Meu nome é Luiz Antônio e sou geólogo da CPRM, né, que é o Serviço Geológico do Brasil. Gostaria de agradecer o convite feito pela organização do evento, né, que muito nos honra, né, através do Miguel, da Sedan e da Iraci, que a nossa pessoa e principalmente a nossa instituição, né. Inicialmente eu gostaria de falar um pouquinho da CPRM, porque apesar de ser uma instituição pública, né, federal, uma empresa pública do governo federal vinculada ao Ministério de Minas e Energia, né, é uma empresa que, talvez, a minha impressão que eu tenho em todos os locais que eu ando por aí de Rondônia, do Acre e próprios outros estados, né, já que ela é uma empresa nacional, é uma empresa que ela não está na mídia, né, não tem aquele comercial o tempo todo, não tem aquele apelo, né, como teria uma empresa co-irmã nossa, que também é uma empresa pública federal, eu estou me referindo à Embrapa, né, que com as suas pesquisas servindo mais diretamente aos usuários finais, né, então tem uma presença maior na mídia, né. Então, mas só para esclarecer para vocês, a CPRM é o Serviço Geológico do Brasil, que é o serviço oficial de geologia do governo federal, né, que isso está previsto na Constituição do Brasil. Então, de alguns anos para cá, há sempre essa confusão entre CPRM e DNPM, mas a sigla CPRM era do tempo que a CPRM era uma empresa de economia mista, né? 51% das ações eram do governo federal e o restante da sociedade, né? Então, a partir de 1991, ela se tornou empresa pública, né? Então totalmente do governo federal, mas devido a questões legais, teve que a sigla CPRM permaneceu, né? Então, para alterar isso, depende de projeto de lei, de reformulação do setor mineral, então essa sigla permanece, que é a sigla original. Então, por isso a gente usa a terminologia também de Serviço Geológico do Brasil, né? Então, a missão do Serviço Geológico do Brasil é gerar o conhecimento geológico e hídrico, né? No caso, já se referindo à hidrologia, como o pessoal se refere a águas superficiais, né? E água subterrânea também, né? Então há essa distinção, mas na verdade, como os espanhóis chamam, né, hidrologia, você tem hidrologia superficial e hidrologia subterrânea, né? Então mais para frente a gente vai ver isso, mas normalmente na comunidade técnica se conhece como hidrologia, água superficial, e hidrogeologia, o estudo das águas subterrâneas, né? E além dessas duas áreas que eu citei, a CPRM também já há mais de 20 anos tem feito um trabalho de pesquisa, não só de subsolo, mas questão de uso do solo, características
do solo para a implementação de diversos empreendimentos, ou seja, a adequabilidade da geologia a implantação de maneira geral de empreendimentos tanto rurais quanto urbanos. Por exemplo, esse termo é denominado geodiversidade, né? Então significa o quanto a geologia é diversa e enquanto as características geológicas de determinado terreno podem ser estudadas antes para os seus diversos usos. Então, depois dessa introdução aí, vamos passar diretamente aqui ao nosso tema, né? A qualidade das águas subterrâneas em Rondônia, né, ou de Rondônia, né? Então, basicamente, o nosso aquífero principal aqui do estado de Rondônia é o aquífero dos Parecis. Essa fotografia eu tirei ali do Morro da Teleron, ali próximo de Presidente Médici, né? Então, mirando lá a nossa bacia dos Parecis, né, onde a gente pode ver a variação de terrenos pelo relevo que a bacia tem, e ao fundo, né, a Chapada dos Parecis, que são os estratos mais superiores dessa formação geológica, né, característica, que é o principal aquífero aqui do estado de Rondônia. Bom, para a gente falar em qualidade, primeiramente vamos falar em gestão, sustentabilidade e uso, né? Para isso nós estamos plenamente resguardados, né? O Miguel falava da lei aí, das novas resoluções que se derivaram dessa lei inicial, né, da Lei dos Recursos Hídricos do Estado de Rondônia, e especificamente lá na lei consta o que nós devemos, o que é atribuição do Estado e da sociedade também, em relação às águas subterrâneas, né? Então, como nós podemos ver aí, a importância de preservação, de conservação e o melhor aproveitamento, né? E se referindo, como eu dizia, a águas superficiais e subterrâneas, medidas de controle e de poluição e na manutenção do seu equilíbrio físico, químico e biológico, né? Muito se tem falado de água na Amazônia, né? A professora Tânia falava na questão que a Amazônia tem 68% da água de todo o país, né? Então, mas a gente sabe que a quantidade é bastante, né? Então, mas o que nós temos que nos ater especificamente, né, em relação à qualidade da água, né, e à sua distribuição, né? Então, aqui na lei do Estado, né, faz toda a descrição do que deve ser realmente conduzido da forma mais ideal para o aproveitamento de água subterrânea, né? Por exemplo, em relação às perfurações, os poços que não estão sendo utilizados, eles devem ser tamponados de modo a evitar acidente, contaminação ou poluição do aquífero, né? Que a gente sabe que a poluição ela pode penetrar através do poço, né? Ou através da boca do poço, ou através das paredes, né? Se o poço não for adequadamente cimentado ou adequadamente protegido, né? E após essa contaminação estar difusa na água, ou seja, no aquífero mais superficial, que são os aquíferos livres, né? Que não tem uma camada impermeabilizante por cima, que seriam os aquíferos contaminados, então isso é de difícil remediação, né? Então a gente sabe que nas águas superficiais também, após a contaminação, fica difícil remediar. Vai se gastar milhões de reais para recuperar uma coisa que, né, todo mundo já sabe, já foi muito discutido aqui, questão de planejamento, como foi a evolução
do desenvolvimento ou crescimento do Estado e o estágio em que nós estamos hoje, né? Então, continuando a questão da legislação, a outorga, né, de responsabilidade também do Estado, né? Então, encaminhamento para qualquer construção de poço, né? Então, você deve encaminhar sua solicitação ao órgão de outorga, que no caso é a SEDAN, né? E com o seu projeto, né? Então, visando aí as condições sustentáveis de reservas das águas subterrâneas, né? E tudo que é necessário aí para uma boa gestão, né? E uma construção, né? Então, eu vou passar rapidamente aqui, que isso está tudo expressado na lei, né? Então, aí eu acredito que seja de conhecimento de muitos de vocês, né? Não sei quem lida diretamente com essa questão de água subterrânea, mas, né? Já isso está muito bem divulgado, né? Por exemplo, no artigo 73, todo aquele que perfurar poço artesiano deve cadastrá-lo junto à SEDAN no prazo de 6 meses, tal, apresentando as informações técnicas exigidas e permitir o acesso da fiscalização ao local do mesmo, né? Então, só que na realidade tem um problema aí, né? Então tem a exigência da lei e tem como é feito no mundo real, né? Como os construtores de poços conduzem o seu trabalho, ou como aqueles construtores de menor porte conduzem o seu trabalho, né? Então, muitas vezes, esses poços são construídos, vamos dizer, não vou dizer clandestinamente, mas vamos dizer, o poço é construído sem uma autorização legal, é construído sem informar a SEDAN, e também um outro aspecto interessante é o poço é construído sem um relatório técnico, né? Então, o perfurador simplesmente vai lá, perfura o poço, o cliente, né, estima lá uma vazão que possa ser possível conforme o aquífero, paga e pronto. Aí, quando o Estado, né, o Estado, o governo federal precisa da informação, ele sabe que existem centenas e centenas e milhares de poços aqui no estado de Rondônia, por exemplo. Né? Mas só que você não tem a localização dos poços, ou quem construiu, né? Um exemplo, uma analogia a gente poderia fazer em relação à construção de uma casa, uma edificação. Então, o CREA cobra do engenheiro responsável do exercício profissional, que a prefeitura sabe onde é que está a casa, que é uma coisa muito maior do que um poço e tal. Então, a gente tem essas dificuldades, né? Mas, né, com o passar do tempo, a gente vai conseguindo localizar esses poços e fazer um cadastramento disso, né? Bom, isso aí é básico, né? Os poços, como eu dei o exemplo de uma casa, devem ser construídos na forma prevista nas normas técnicas definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? O artigo 75, os estudos hidrogeológicos, projetos e obras de captação de água subterrânea serão realizados por profissional, empresas ou instituições legalmente cadastradas junto à SEDAN e habilitados perante. Tá? Então, existe a exigência da lei, porque um poço para água subterrânea é uma obra de engenharia, né? Também. Aqui em Rondônia nós temos, segundo a Agência Nacional de Águas 2010, 10 municípios que são abastecidos exclusivamente por água subterrânea, né? Esses municípios que estão aí, e também tem outros municípios que eles utilizam água superficial e uma parte água subterrânea, né? Por exemplo, em Porto Velho a captação é feita no Rio Madeira, né, água superficial. E numa parte da cidade que é mais distante, né, que não foi implantada rede de distribuição, essa captação é feita
através de poços, né? Poços tubulares, né? Esse é o nome técnico normalmente a gente chama de poço artesiano, né? Mas o nome técnico é poço tubular, que pode ser raso ou profundo. Esse outro quadro aqui mostra a fonte aí dessa Pesquisa Nacional de Saneamento de 2008, né? Nós temos aqui em Rondônia 52 municípios, né? Então 14 municípios com captação de água em poço profundo, né? 14 municípios, né? E que tem a segurança, né? Que existe uma segurança do poço, né? Que existência e forma de proteção à captação. Os 14 têm área cercada apenas 11, né? Preservação de vegetação 7, proibição de despejos 10 e outra forma de proteção 6, né? E existência de tipo, nessa mesma situação, desses 14 poços, com captação de água profunda, né, existência de tipo de poluição ou contaminação na captação, né? Então não existe poluição ou contaminação, né? Então isso prova, né, que é um bom exemplo, né, desses 14 poços aí tubulares profundos, né? Então eles, segundo a pesquisa ali de 2008, eles não tinham problema nenhum de poluição e contaminação. Em relação aos poços rasos, né, alguns são protegidos, né? Proibição de despejos 2, preservação da vegetação 1, né? Então poços profundos e poços rasos seria da ordem de um poço raso seria da ordem, considerando que seja poço tubular, aí seria da ordem de 30 a 40 metros, um poço raso, né? Então ele estaria captando água do aquífero mais superficial, né? E um poço profundo já a partir de 60, 80 metros, né? Ou mais. Aqui, da mesma forma, com captação em poço raso, 3 municípios, né? O total 3 municípios estão digamos, em segurança, né? Áreas cercadas 2, preservação da vegetação 3, proibição de despejos 2 e não existe proteção na captação nenhuma, né? A mesma coisa, existência de tipo de poluição, contaminação na captação, né? Diferentemente dos poços profundos, os poços rasos, eles apresentaram já alguma contaminação, né? Bom, um exemplo que eu trouxe de município que faz uso exclusivo de água subterrânea, né, para abastecimento público, né? Porque nas propriedades rurais espalhadas ao longo do município, não necessariamente, né, lá o SAI, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto lá de Milena, vai conseguir levar água subterrânea para todo mundo, né? Então, mas para a maioria da população, sim, né? Então a população, cerca de 79, 80 mil habitantes, né? Então, como é que é o meio socioeconômico lá em Vilhena, né? Tem a sede do município, tem alguns distritos, né? Como o São Lourenço, e a zona rural, né? Que todos são dependentes das águas subterrâneas, né?
Então, o abastecimento urbano lá, nesse exemplo, é feito através de 36 poços tubulares profundos que produzem 75 mil, em torno de 75 mil metros cúbicos por mês, né? E o abastecimento rural, pelo menos no entorno ali de Vilhena, não aquelas áreas mais longe, né? 8 poços que produzem 12 mil metros cúbicos e abastecem na zona rural 3 mil pessoas, né? E 20 mil animais, né? Então, Vilhena ali é situada na bacia sedimentar, né? Então, não estamos falando aqui de bacia hidrográfica, estamos falando de bacia sedimentar, que é deposição de sedimentos ao longo do tempo geológico, né? Então, afortunadamente, né, essa cidade foi localizada, né, em cima de um grande aquífero do nosso mais importante aquífero do estado, né? Segundo a professora Casarilli, né, no ano de 2005, no grupo de trabalho lá do Ministério do Meio Ambiente, já havia a resolução, digamos, uma regulamentação em relação às águas superficiais, né? Que era essa resolução 357. Então, eles tomaram como base essa resolução 357 para gerar a resolução em relação aos cuidados, né, com a água subterrânea. Então, os princípios são esses, né? A qualidade para os usos preponderantes das águas subterrâneas apresentam-se em sua maioria em condições apropriadas. Para consumo in natura e via de regra somente em escala pontual apresenta-se com alteração em sua qualidade. Ou seja, a água subterrânea ela tem que se apresentar, basicamente, ela tem que ter uma qualidade boa, né? Se ela está sendo extraída lá do subsolo, e se você não tiver um meio socioeconômico muito pressionado, né? ou atividade antrópica, né? Muito intensiva, né? Então ela é para ter uma qualidade boa. E você vai poder medir isso aí, né? Somente em escala pontual, né? Através da coleta de amostra nos poços de água. Então esses são os princípios, né? A manutenção da qualidade e quantidade da água está diretamente vinculada às atividades antrópicas localizadas principalmente nas áreas de recarga do aquífero, né? O que é isso? Quer dizer que eu tenho que conhecer bem a hidrogeologia da minha região, né, para saber se eu não estou fazendo um planejamento de atividades que possam vir a contaminar o subsolo, né, e, consequentemente, contaminar as águas subterrâneas, né? E o zoneamento, isso aqui é óbvio, né? O zoneamento ambiental, o planejamento das atividades de uso e ocupação é um importante instrumento, né? Então nós tivemos o nosso zonamento socioeconômico ecológico de ano 2000, mais ou menos, 1998, né? Então foi o nosso primeiro passo, né? O zoneamento de atividades, né? Para a proteção da qualidade das águas subterrâneas, né? Então, esses foram os princípios que nortearam a criação da resolução CONAMA 396, né, que dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e da outras providências, né? Então, se puder dar uma entradinha aí, só para mostrar a resolução, eu não sei se todo mundo conhece, mas só para a gente rapidamente, eu sei que o tempo está... Não, entra lá no link mesmo. Volta lá no slide. Entra no link. Vai.
Bem, então vamos passar. Resolução CONAMA 396, né? Aí depois todo mundo dá uma olhada nela. O que a resolução CONAMA 396 definiu? Ela definiu as classes de água subterrânea, classe especial, classe 1, classe 2, classe 3, conforme cada uso, né? Se é para uso, para consumo humano, é uma coisa. Se é para dessedentação de animais, é outra. Se é para irrigação ou para recreação. Então, lá estão todos os princípios lá colocados do que vale para a água subterrânea. Então, nós temos a legislação estadual, já vimos, estamos, né, bem protegidos pela legislação, temos a resolução da CONAMA, né, e temos que, na prática, trabalhar em cima disso para atender a lei, porque lei, né, a gente já tem bastante, né? Pode passar, deixa eu passar aqui. E também a portaria do Ministério da Saúde, que dispõe sobre os procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano, né? Então aqui está se referindo especificamente ao consumo humano. Né? Então aqui vale para qualquer água, tanto superficial como subterrânea, né? Do Ministério da Saúde, que a anterior era a de 2004, 518 de 2004, né? Então ela foi revisada e a que está valendo é essa aqui, né? Portaria do Ministério da Saúde. Então tinha um linkzinho aí para entrar, mas não está entrando, mas depois vocês consultam. Portaria do Ministério da Saúde tem tudo lá, tudo que se refere a classificação, potabilidade para consumo humano, tipo de análise que deve ser medida conforme o uso, quais padrões metodológicos de laboratório, tudo em benefício de ter a qualidade da água, né, perfeita para o consumo humano. Então essas duas portarias são importantes, né? Então, entrando mais especificamente no nosso tema, que foi passado para mim, a qualidade das águas subterrâneas em Rondônia. Então, o trabalho mais abrangente que eu encontrei na literatura, né, foi dos professores, eu acho que está borrado ali, mas foi dos professores Zufo, né, da Universidade Federal de Rondônia, em Porto Velho, né, e do professor Nascimento, que se eu não me engano, ele é da Universidade Federal de Rondônia de Ariquemes, né. Então são águas subterrâneas em Rondônia, análise estatística de dados hidroquímicos, organoléticos e bacteriológicos, né? Então esse trabalho foi o mais abrangente, por quê? Porque eles levantaram a base de dados que foi produzida pelo zoneamento socioeconômico, né? E que foi feita uma amostragem em poços tubulares, em poços escavados, né? Pelo nome técnico Poço Amazonas, e fizeram a organização desses dados e distribuição, porque no Planaflora já tinha, no zoneamento já tinha os resultados das análises, e organizaram os dados por bacia, né? Por bacia hidrográfica. Aí chegando, eles organizaram aqui bacia do Rio Madeira, bacia do Rio Machado, bacia do... não estou lembrado qual é essa aqui, bacia do Jamari também. Eu sei que as sete bacias hidrográficas de Rondônia, com exceção do Guaporé, bacia do Guaporé e Rio Roosevelt,
que não se dispunha de dados, né? Naquela época de dados não se dispunha de poços para você fazer a coleta de água, né? Então era uma região hoje que está bastante desenvolvida, né? Mas há quase 20 anos, quase 20 anos não era assim. Então foram consideradas essas outras, né? Então, nessas bacias está aí, ó, Rio Mamoré, Rio Abunã, Rio Madeira e Rio Jamari, né? Aí, contemplando os vários municípios aqui, Guajará, Extrema, localidades aqui, né? Montenegro, Cacaulândia, então várias. Então esse trabalho está disponível aí, né? Sabe vocês digitarem na internet, que ele foi publicado na revista do Instituto Geológico, né? Se vocês quiserem ler na íntegra é o trabalho mais abrangente. Eu não encontrei outro sobre qualidade de água subterrânea que fosse mais atual, né? Esse trabalho foi publicado em 2009, né? Pode ser que tenha, né? Então, nós estamos aqui no meio de vários pesquisadores, aqui estamos dentro de uma faculdade aqui, então pode ser que tenha, então pode ter sido uma falha minha de não ter encontrado, mas no princípio, né, esse aqui é uma boa referência para quem quiser pesquisar no tema qualidade de água subterrânea, já é um trabalho básico que a pessoa já vai ter que consultar. Então eles analisaram 380, eles utilizaram 384 resultados de análise físico-química ou bacteriológica do zonamento socioeconômico e ecológico de Rondônia, né? Foi feita a caracterização nessas bacias aí, nas bacias que eu citei, né? Exceto a do Rio Guaporé e Roosevelt, e os parâmetros analisaram foram cor, o pH, turbidez, cloreto, ferro total, sulfato, oxigênio consumido, dureza total, né? Vários parâmetros, que esses parâmetros são básicos para você definir a qualidade da água subterrânea, né? Tanto a qualidade original dela, a qualidade hidrogeológica, né? Quando ela percola em profundidade pelos aquíferos, né? Adquirindo substâncias minerais e obtendo a sua composição, a evolução, né? Como nasceu aquela água subterrânea, como ela se formou, como ela se tornou madura. Então são vários elementos, né, que são analisados e servem padrão, né, de laboratório. Inclusive nitrato, né, que é um dos principais rastreadores para mostrar se a água está poluída, né, ou contaminada. E também a bacteriológica, né, que é muito importante, né? Coliformes totais, coliformes fecais e número mais provável de colônias, né? Então, o que eles obtiveram de resultado, né? A maioria das amostras analisadas pode ser considerada de boa qualidade físico-organolética, né? Físico se refere ao aspecto de temperatura, principalmente, né? E as qualidades organoléticas se refere à qualidade dos sentidos, né? Se tem algum odor, sabor, a cor da água, né? Então tem relação com o sentido humano, com os sentidos humanos em relação à água. No caso de, por exemplo, em Manaus, no Rio Negro, se você a água após tratar da água do Rio Negro, ela chega na torneira, ela ainda chega escura, né? Então esse é um aspecto estético ruim, então a população não gosta, mas se você for medir a qualidade dela, tá boa, mas o aspecto estético também influencia, né? Então, só um exemplo aí em relação às características organoléticas, né? E padrão de bactérias, coliformes totais. Nessas bacias, né, a bacia hidrográfica do Rio Abunã é a que apresentava o maior risco de contaminação fecal, né? Então esses dados, como eu já falei, né, são dados que foram publicados em 2002, né?
e foram organizados por esses professores, mas é uma boa referência que a gente tem, né? Isso aí nós já vimos, né? As águas subterrâneas analisadas apresentam resultados, né, que excedem os padrões bacteriológicos de potabilidade, necessitando de tratamento por cloração, fervura e prévia filtração para consumo humano, né? Então, uma conclusão geral do trabalho, essa é uma conclusão, né, bem ampla, geral. Então, não foram bons, os padrões excederam aí, né, não atenderam os padrões bacteriológicos de potabilidade, né? Então, houve essa recomendação de cloração, fervura e prévia filtração. Então, não foi, se eu tiver falado errado para vocês, mas não foi só a amostra de poços tubulares. Esse trabalho não é só a amostra de poços tubulares, não. É a amostra desses poços domésticos também, poços amazonas, né? Então, está sujeito a isso, né? Conforme o adensamento populacional que você tem em determinada região, você vai ter mais poços, né? Que, se não estiverem construídos dentro dos parâmetros técnicos adequados, né? Isso vai trazer problema, né? Como os autores apresentaram aqui. Alguns dados de parâmetros químicos também estão fora dos limites, né, indicando pontualmente, que eu falei, não é todo, né, em alguns poços, qualidade própria da água para consumo humano, né. Então, as bacias da conclusão. As bacias do Rio Madeira e Machado apresentam, de modo geral, maiores alterações, particularmente nos valores de pH, cloreto e nitrato, caracterizando perda de qualidade dos recursos subterrâneos, tendo em vista que as mesmas, que eu tinha falado, né, os maiores adensamentos populacionais de Rondônia, né, bacia do Rio Madeira, não tem mais gente em Rondônia, né, bacia, né, nós estamos falando de bacia hidrográfica do Rio Madeira e bacia hidrográfica do Rio Machado. E não foram adotadas medidas satisfatórias para a utilização racional dos referidos recursos. Né. Tá, então vamos ter que correr aqui. Tá. Bom, mas foi só para dar uma ideia geral para vocês da qualidade das águas subterrâneas em Rondônia, né? Então, esse é o trabalho básico, né? E a partir daqui a gente vai, com a Universidade de Rondônia e com outras, né, que queiram participar, a gente vai dar continuidade a esse trabalho e também os projetos institucionais da CPRM. Eu vou ter que passar bem rapidinho agora para concluir o trabalho aqui dos professores, né? Então nós tínhamos trabalhos anteriores, né? Então esse trabalho foi o trabalho mais abrangente como eu falei, que uniu os outros trabalhos, né, e aproveitou as análises do zoneamento, né. Mas anteriormente outros autores produziram trabalhos também em áreas mais restritas, em zona urbana de Porto Velho, em bairros, né, em Ji-Paraná, principalmente em Porto Velho, né, então constatando esse problema de contaminações, né. Então, em relação ao estado de Rondônia, os limites para a potabilidade das águas subterrâneas, o valor máximo permitido é 15 miligramas por litro, né? Os valores em Rondônia nós tivemos valores que excederam esse valor pouco frequentes, né? Em relação à turbidez, né? Valores elevados em algumas amostras. Em relação a nitratos, né? O valor máximo permitido 10 miligramas por litro, né? Então nós tivemos aqui em Rondônia
restrições locais e teores excessivos são comuns em algumas áreas. Tá? Então vamos passar direto aqui agora, só tem mais 2 minutos. Vou apresentar para vocês. Então a CPRM trabalha especificamente com hidrogeologia, né? Vocês estão vendo lá, nós temos o departamento de hidrologia, que eu falei que é água superficial, e temos a parte de água subterrânea, com mapeamento hidrogeológico, com a parte de cadastramento de poços, né? Em Rondônia nós temos já cadastrados no nosso sistema, que é um banco de dados, mais de 2.500 poços, e estabelecemos aqui uma rede inicial integrada de monitoramento das águas subterrâneas, basicamente na bacia dos Parecis, porque é o aquífero mais importante do nosso estado, e também 3 poços em Porto Velho, né? Somando esses 22 poços de Rondônia, que nós estávamos desde 2011 até o ano passado, mas temos alguns poços na bacia do Acre também, né? Que é da nossa jurisdição, são 30 poços, né? Que estão sendo monitorados aqui na região, né? E no Brasil todo temos 351 poços de água subterrânea que estão sendo monitorados nos parâmetros de variação do nível da água, né? Do nível estático. Todo mundo sabe que no subsolo tem um nível da água que varia, né? Conforme o período climático, né? E esse outro projeto, a avaliação da qualidade das águas subterrâneas em Porto Velho, que está sendo desenvolvido em conjunto com a Universidade, com a CAERD e a CPRM, né? Então, basicamente aqui, para mostrar para vocês um produto nosso atual, recente, que é o mapa hidrogeológico do Brasil. O que é mapa hidrogeológico? Ele mostra as unidades hidrogeológicas, né? Daqueles tipos de rocha que são favoráveis à água subterrânea. Então, as grandes unidades. A gente vê a bacia do Amazonas, né, bacia sedimentar. Agora eu estou falando em hidrogeologia, estou falando bacia sedimentar. Do Amazonas, favorável. Bacia do Parnaíba, favorável. Bacia dos Parecis, que a maior parte é em Mato Grosso, né? Então ela tem 327 mil quilômetros quadrados no Mato Grosso e 29 mil aqui em Rondônia, né? A bacia do Paraná, né, que é o aquífero Guarani, né, um dos maiores aquíferos do mundo, né, o aquífero Guarani, quem é que não conhece, o aquífero Guarani, e assim por diante. E essas partes verdes, né, são das rochas chamadas cristalinas, rochas graníticas mais duras, né, que contém água também, mas em fraturas, não contém água, né, entre os porozinhos das areias, né? Então esse é um mapa geral também, vocês estão vendo domínios hidrolitológicos, né, os sedimentares em azul e os cristalinos em verde, né? Então isso aí a gente vai detalhar mais ainda para a região. Vamos fazer o mapa hidrogeológico de Rondônia, que o último que foi feito foi em 98, né? Então tudo isso temos muito trabalho pela frente aí, né? Aqui só uma ampliação lá daquela região que eu mostrava para vocês, a bacia dos Parecis e o pedacinho dela, né? A gente fala pedacinho, mas são 29 mil quilômetros quadrados, né? Então não é tão pedacinho. Para comparar a área do município de Porto Velho, a gente vê no mapa, o município de Porto Velho é bem grandão, né? 34 mil quilômetros quadrados. E aqui a bacia dos Parecis, nossa bacia, que nos pertence aqui em Rondônia, tem 29 mil, né? Então, isso aqui já posso passar, densidade de poços, né? Conforme dentro do nosso sistema Ciagas, o que nós temos de poços, né? Então essa área em cinza tem menor quantidade, né? E a área do sudeste onde tem maior número de poços, né? Aqui são volumes que podem ser explotados, né? Tudo baseado naquele produto. Então é um produto da CPRM, está disponível, tem em PDF, né? Pode baixar do site, né? Tem em SIG também, se a pessoa quiser baixar em SIG, pode baixar, pode olhar, tem um texto explicativo, né? Então eu estou mostrando rapidamente para vocês. Aí quem se interessar, né, pelas águas subterrâneas, né, eu sei que tem muitos estudantes aqui, quem se interessar em hidrogeologia, em água subterrânea, já espero que
né, esse convite formulado pelo evento e a presença da CPRM aqui possa estimular vocês a consultarem mais, demandarem mais a CPRM, que a gente está, né, disponível para isso, para auxiliá-los, né? Que nada mais é do que a obrigação, que é uma empresa pública do governo federal. Então, o CIARAS nós já falamos, né, que é o banco de dados, que tem 250 mil postos cadastrados nesse banco de dados em todo o país, em Rondônia 2.500. Então, a rede de monitoramento de água subterrânea, daqueles 30 postos que eu falei, que estão sendo monitorados, né, a qualidade e a quantidade de água. Isso aqui é uma fotografia, quando nós construímos um poço lá em Vilhena, né, não é um poço jorrante, né, o pessoal chama poço artesiano, mas seria o nome técnico jorrante. Aqui apenas o cara, né, injetou ar, né, quando a água começou a sair, só para dar um efeito aqui na fotografia, né. Esse é um dos nossos postos de monitoramento lá no sítio da Associação Rio Claro. Então, as fases de construção, né? Você usa uma sonda, é um caminhão sonda para construir o poço, depois faz os testes todos de vazão, né? Então você tem um relatório completo do poço, o perfil, né? O poço é totalmente, essa parte mais inicial é cimentada, né? Que é chamado seno sanitário, para não ter a contaminação, né? Então, ele é todo amostrado, né? As amostragens de calha são descritas as amostras, feitas análises granulométricas, né? E, finalmente, um poço de monitoramento aí de 4 polegadas, ele está pronto, depois é colocado um cercado em volta e os sensores, né? Os sensores automáticos em que a cada trimestre, né, são coletados os dados, né? Basta plugar o notebook, né, e abrir o aplicativo e baixar os dados que foram armazenados nos sensores sobre a variação do nível da água subsuperficial, né? Então, esses são os sensores. Tudo depois que vocês quiserem, que é da parte da CPRM, se vocês quiserem nos consultar, a gente vai mostrar para vocês, né? Então, campanha de construção dos poços em Vilhena, né? Dados, são os dados, né, físicos, físico-químicos dos poços, tudo isso tá registrado em relatório e publicado em trabalhos também, né? Esses foram 8 poços que nós fizemos em 2013 e 2014, né? Então, os resultados desses poços apenas nesse caso aqui, nessas localidades, o elemento manganês, né, que deu um valor alterado em relação à CONAMA 396, né? E o manganês também, de novo, né? Então, cabe aí uma interpretação para a gente ver por que o manganês está dando mais alto aí nessas águas aí. Ali é o níquel, né? Também deu uma alteração, né? Esse aqui é o famoso diagrama de Piper, né? Que a gente utiliza para fazer classificação das águas, se a água é cloretada, se é sulfatada, se ela um magnésio, né? Então você usa um aplicativo e gera esse diagrama, né? Então, aqui está apenas repetindo as conclusões, né, do diagrama, né? E as características físico-químicas e bacteriológicas, que é o laboratório do SAI lá de Vilhena, que tem feito para nós, né, com o Carlos Gala. Então tem sido uma parceria boa lá com o SAI também, né? E, finalmente, esse trabalho aqui, que foram cerca de uma área de 800 metros por 800 metros em Porto Velho, né? Chegando aos resultados, né, do nível, o nível potenciométrico, né, o piezométrico, né, de onde para onde está sendo em subsuperfície o fluxo da água subterrânea, né? E todas as análises físico-química para nitrato, para cloreto, para ferro, né? Então esse trabalho brevemente vai ser publicado, né? Ele está
em conclusão ainda e será publicado, né? Então, mais uma avaliação aqui do nitrato. Em relação então foram 120 poços tubulares, né? E eu tenho uma bibliografia completa, né, que tem na CPRM 109 trabalhos sobre água subterrânea e sobre qualidade de água, né? Não foram produzidos pela CPRM, são trabalhos que alguns foram e os outros são trabalhos de vários pesquisadores, né? Eu estou falando assim porque uma das bibliotecas de geociências, né, que está bem completa aqui no estado, né? Então, em conjunto com outras bibliotecas de outras universidades, né, fica aí o convite para os pesquisadores, alunos, professores, todos, né, fazerem as suas consultas aí, né? Pode ser consultado, inclusive, através do site, ou pedido entrando no site, pedindo para a bibliotecária de Porto Velho. Ela tem a rede de todas as bibliotecas, de todas as universidades, né? Então, o trabalho de bibliografia que vocês precisarem sobre água subterrânea de maneira geral, né? Então, pode nos demandar que a gente consegue trabalhar para vocês, né? Então, a vulnerabilidade dos aquíferos em áreas urbanas e rurais, né? Então tem a vulnerabilidade natural. Já você pode não colocar nada lá, não ter casa, não ter fazenda, não ter nada. Então, de qualquer maneira, o aquífero ele tem características que tem a sua vulnerabilidade natural. O que faz para monitorar, né? Então tem que monitorar os aquíferos. Nós estamos começando o trabalho que eu falei para vocês, né? E, como os outros palestrantes falaram anteriormente, é planejamento e gestão do uso das águas. Isso é básico, né? E principalmente aqui no monitoramento, né, fazer a amostragem e interpretar os resultados, né? Ou seja, a gente tem que sempre estar acompanhando, né? Então, da mesma maneira que a gente faz exames da nossa saúde periódica, né? Então nós temos que fazer os exames com frequência e com periodicidade do nosso aquífero, que é uma coisa que está lá embaixo e a gente não sabe como é que está. Então, só através dessa amostragem e da análise das amostras que nós vamos estar tranquilos quanto à saúde dos nossos aquíferos, né? Então, obrigado a todos aí. Desculpe ter ultrapassado, né? Que a gente começa a falar e se empolga e quer mostrar tudo, né? Mas talvez em outra oportunidade.